Olá, pessoal. Então, vamos iniciar a etapa 7, verificação dos resultados. Vamos iniciar com uma definição da etapa. Após a implementação da solução, ou seja, da execução completa do plano de ação, é o momento de se comparar os resultados obtidos com as metas estabelecidas. Metas essas estabelecidas lá na primeira etapa, definição do problema, o que mostra como é importante definir metas nesta primeira etapa, para a gente saber se a gente alcançou ou não os objetivos do projeto. Caso essas metas não sejam atingidas após a implementação do plano de ação, tem que se definir e implementar ações corretivas. Além disso, é importante definir a periodicidade de acompanhamento que vai ser feita para o alcance dessa meta ou não. E essa periodicidade vai depender das características do problema e da própria solução implementada. Porque algumas soluções elas têm um efeito no curto prazo. 1 dia, 2 dias, algumas semanas. Já outras soluções, o efeito só é sentido no longo prazo, meses ou às vezes até anos. Então, de nada adianta fazer um acompanhamento muito pequeno, muito no curto prazo, para metas que vão demorar muito tempo. E vice-versa, a mesma coisa. Não adianta acompanhar num horizonte muito longo metas que vão ser sentidas ou vão ser alcançadas, soluções cujos resultados vão ter seus efeitos sentidos no curto prazo, em alguns dias ou algumas semanas. Bom, algumas definições que têm que ser feitas nessa etapa. Após a implementação da meta, quem vai ser o responsável por acompanhar os resultados da implementação da solução? Quanto tempo que se espera, então, que essas metas sejam atingidas, conforme foi comentado anteriormente? Será feito um monitoramento apenas ao final deste período ou será feito um monitoramento periódico? Se eu quero que a meta ela seja alcançada em um ano, eu vou verificar ela após um ano ou periodicamente, a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, eu vou verificar o alcance dessa meta, ou se ela está sendo alcançada ou próximo de ser alcançada. E o que fazer caso a meta não seja alcançada? Que ações devem ser realizadas caso ela não seja alcançada? Bom, a lógica então é verificar os resultados e se fazer o seguinte questionamento: a meta foi atingida? Se sim, é o momento de padronizar a solução, algo que vai ser visto na próxima etapa do curso. Se não, é o momento de realizar ações corretivas ou ações adicionais e novamente verificar os resultados, fechando esse ciclo, até a meta ser atingida e passar à padronização da solução, que é algo que vamos verificar na próxima etapa. Bom, então aqui vamos colocar um exemplo. O processo exemplo em questão é um processo de aquisição de um órgão público que está sendo considerado muito demorado pela alta gestão deste órgão público. No início do projeto de melhoria desse processo, se definiu o seguinte problema: diminuir o tempo de tramitação do processo, o seguinte objetivo: diminuir o tempo de tramitação desse processo de 6 meses para 2 meses. Ou seja, a gente vê claramente o gap. Eu quero diminuir de 6 para 2 meses, está bem pragmática essas informações. Considera-se que o processo ele inicia com a solicitação do item pela unidade solicitante e que o processo finaliza com o recebimento do item pela unidade solicitante. Então, o escopo desse processo é com a solicitação da compra de um item por uma unidade e finaliza com o recebimento deste item por a unidade que solicitou. E o esperado é que essa meta seja atingida 12 meses após a implementação da solução. Bom, decidiu-se então a periodicidade de acompanhamento de 2 meses, pois como levaria 12 meses, o esperado é que levasse 12 meses para que a meta fosse atingida, se achou por bem que um acompanhamento periódico a cada 2 meses para verificar se a meta está próxima, cada vez mais próximo de ser atingida, pareceu algo interessante. Bom, então, quando a solução foi implementada, na data que ela foi implementada, o tempo do processo ainda era 6 meses, porque ainda não se teve o efeito da sua implementação. 2 meses depois, baixou um mês, foi para 5 meses. Estamos caminhando na direção da meta. Mais 2 meses, ou seja, em 4 meses pós-implementação, foi para 4 meses e meio. 6 meses, 4 meses. 8 meses, demorou, ainda está demorando 4 meses, ou seja, está se diminuindo o efeito daquela implementação. 10 meses foi para 3 meses.
e em 12 meses foi para 2 meses e meio. Só que vejam, a meta é 2 meses, então a gente ainda não alcançou. Nesse caso, deve-se criar novas ações de solução, deve-se pensar em como intervir nesse processo, ou criar novas, ou gerar algum tipo de intervenção nas próprias ações levantadas anteriormente, para que finalmente se cheguem nos 2 meses. Nesse caso, foi-se definido novas ações de solução e se acompanhou durante mais um certo ciclo para se chegar até os 2 meses, para quando chegasse aos 2 meses, se passasse para a fase de padronização da solução. Então, com 12 meses, estávamos com 2 meses e meio, como a gente falou, foi feita a intervenção. Com 14 meses, ainda 2 meses e meio. E com 16 meses, finalmente chegou a 2 meses de solução. Ou seja, esse foi um caso em que a ideia prevista de se diminuir o tempo do processo para 2 meses não foi alcançada dentro do tempo que se esperava, que era 12 meses. Então, novas ações foram sendo realizadas para que, finalmente, com 16 meses, se chegasse a estes 2 meses. Ok, pessoal? Muito obrigado.